Saúde os irmãos com boa noite, com a paz do Senhor, a paz que excede a todo o entendimento. Amém? Amém. Vamos já abrir a palavra do Senhor? Quero te pedir para abrir a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, seu capítulo 16. Estaremos lendo os versículos de 1 a 24. Vocês lembram, irmãos, daquela primeira parte que eu falei que eu deveria me enquadrar? Eu tenho que me enquadrar? Eu falei que eu tenho que me enquadrar com relação à questão da leitura aqui que vocês gostam de fazer, né? Então eu falei, estou na parte 2, entrando na parte 2 hoje. Está virando filme. Mas um dia isso vai acabar em nome de Jesus. Amém? João, Evangelho, capítulo 16, versículos de 1 a 24. Diz-nos assim a palavra do Senhor. A missão do Consolador é o título. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nós estamos exatamente a 2 dias de um novo ano.
E olhando um pouco para trás, eu me recordo de que a Rede Globo, em alguns anos, bons anos, ela lançava exatamente nessa época de final de ano um jingle que dizia: hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Neste novo dia, as alegrias serão de todos, é só querer. Todos os nossos sonhos serão verdades, o futuro já começou. Afinal, hoje, né? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Hoje é um novo dia, de um novo sonho, né, que começou. É muito bom eu sempre gostei dessa canção, porque era uma canção que me fazia muito bem, porque eu só ouvia coisas boas. Era uma canção que me direcionava a um futuro melhor, um futuro que exatamente eu desejei, que eu estava desejando para mim, algo muito bom, que eu espelhava o melhor possível. Nós poderíamos cantar isso hoje e certamente eu, em particular, teria essa mesma sensação de olhar para um futuro melhor, um futuro de forma positiva, e saber e buscar e entender que lá na frente as coisas positivas iriam acontecer, porque depende muito de mim, depende muito de nós. E a noite em que nós viramos o ano, né, é uma noite certamente muito boa, que nós vamos dormir, é uma das melhores noites do ano para se dormir, porque nós desejamos coisas sempre boas para as pessoas e recebemos como resposta algo positivo. Não sabemos se as pessoas estão sendo hipócritas ou não. Sabemos que dizemos e que recebemos na mesma medida solicitações, né, celebrações e um desejo de dias melhores. E uma coisa interessante, João, trazendo a biografia de Jesus, João, que é um evangelista e que traz a mensagem de Jesus de uma forma diferente, totalmente contrária dos sinóticos. Ele traz uma mensagem de revelação, e é uma mensagem que nós entendemos quando nós lemos Mateus, Marcos e Lucas. Ao lermos João, nós entendemos que a mensagem de João é uma mensagem que vai mais a fundo, é uma mensagem que tem muito mais a ver conosco, né, com nossa forma de vida, com o nosso meio de vida, com os relatos, né, com a biografia de Jesus repassada pelos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas. E João aqui, né, o texto que nós acabamos de ler, é um discurso de despedida. E Jesus, ele traz três conotações interessantíssimas no texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, ele traz uma mensagem, um discurso de nós entendermos o futuro, que o futuro não é exatamente como nós pensamos, não é como o jingle da Globo. Nos versículos de 5 a 15, ele vem trazendo exatamente um estudo acerca do Espírito Santo. E nos versículos de 16 em diante, até o versículo 24, João, ele traz exatamente o relato daquilo que nós queremos trazer nesta noite para os irmãos. João, ele fala de um momento em que Jesus diz que agora vocês me veem, um pouco mais vocês não me verão, e um pouco mais tornarão a me ver. E aí João relata que os discípulos ficam confusos com essa palavra. O que vem a ser um pouco? O que quis dizer com um pouco mais e não me vereis, e um pouco mais tornareis a me ver? Jesus, entendendo isso, se aproxima dos discípulos e pergunta, né, e diz: certamente vocês estão com dúvidas com relação ao que eu disse para vocês. Bem, vai acontecer isso. Vocês vão sofrer, haverá sofrimento, haverá tristeza, mas no segundo momento haverá alegria. Jesus estava dizendo: olha, eu serei tirado da presença de vocês, e vocês se sentirão órfãos, e vocês começarão a não compreender a situação, porque as coisas começarão a ficar difíceis, porque não haverá aquela direção propriamente dita da minha parte. Por isso é que eu vos deixarei o Consolador. O texto todo em si, ele trata exatamente da questão da Trindade. Ele trata do Deus Criador, que chama o seu Filho, que traz o seu Filho, prepara o seu Filho, coloca o seu Filho no mundo, o Salvador, que celebra toda a obra da salvação, e no final desta obra, na sua despedida, ele diz: é necessário que eu vá para o Pai, para que eu possa permitir com que o Consolador venha, para que este trabalhe
na vida de todos vós. O senso de justiça, o senso de realidade, o senso de pecado, o senso de misericórdia, o senso de graça, como foi falado muito aqui hoje. E traz um aspecto muito interessante, uma metáfora da questão da obra de salvação de Jesus com relação ao parto. Diz que a mulher sofre dores profundas, dores tremendas, mas que logo após a criança nascer há um prazer, há um conforto, há um consolo, porque não somente pelo ter sido livrado daquela dor, mas por ter colocado um menino no mundo, entender que aquele menino seria o responsável pela salvação e pela justificação da humanidade, ou seja, de todos aqueles que ouviram a voz, entenderam a voz do Senhor e se puseram diante da presença do Senhor, como diz no capítulo 1, versículo 12 de João. E o que eu quero dizer, por que eu trago todo esse relato para os irmãos? Porque eu quero que os irmãos meditem juntamente comigo num tema que eu entendo ser muito propício para as nossas vidas e em particular para a vida da igreja. Sofrimento, um mal necessário. Com a leitura do texto, com a percepção dos versículos aqui expostos, nós entendemos sim, e através da própria vida de Jesus, através do próprio exemplo de Jesus, nós começamos a entender que o sofrimento ele se faz um mal necessário. Nós, certamente como homens, pensamos no dia de amanhã como um dia melhor, buscamos o amanhã como um dia melhor, tentamos viver o amanhã como um dia melhor, mas se nós pararmos para analisar, antes deste dia melhor, sempre tem um dia que nós não queremos. Antes de conseguirmos a vitória que tanto almejamos, sempre passamos por uma batalha tremenda. E uma coisa muito interessante, e aí de repente vem a mesma questão, o mesmo questionamento que nós temos da obra de Jesus e dos fatos relacionados a Jesus, a semelhança dos discípulos, com que um pouco não me vereis e um pouco mais tornareis a me ver. De repente nós temos com relação a Jesus o porquê de Jesus, sendo totalmente Deus, sofrer como sofreu, o porquê de Jesus ser açoitado, o porquê de Jesus ser esbofeteado, o porquê de Jesus ser cuspido, o porquê de Jesus experimentar a cruz, o porquê dos cravos adentrando no corpo de Jesus, o porquê do sofrimento, o porquê da agonia de Jesus. O grande fato é que tudo aquilo que Jesus estava passando era o prenúncio e era uma informação para nós, a igreja do Senhor, de que nós iríamos passar por coisas semelhantes. Não é sofrimento tamanho quanto de Jesus, mas estaremos passando por algo semelhante, porque nós somos igreja do Senhor, nós somos herdeiros e co-herdeiros, e como herdeiros de Deus e como co-herdeiros de Cristo, nós também herdamos o sofrimento. Nós também não herdaremos somente a vitória, não adentraremos somente na Nova Jerusalém de uma forma tranquila, não, haveremos de experimentar o outro lado. Temos promessa da parte de Deus de que tudo na nossa vida acontecerá de forma positiva, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor caminha conosco, de que Ele está conosco, mas também temos a palavra do Senhor de que haveríamos de passar, no mundo haveríamos de passar por aflição. Enquanto estivéssemos no mundo, experimentaríamos a aflição. É aflição em passar num bom concurso, é aflição em concluir a faculdade, é aflição, passarmos pela aflição de termos uma casa melhor, passarmos pela aflição de conseguirmos ter um carro melhor, passarmos pela aflição de darmos uma boa educação aos nossos filhos, passarmos pela educação de passarmos uma boa imagem enquanto servos de Deus. Nós temos a intenção, nós vivemos essa tensão de passarmos pela aflição, de sofrermos a aflição, de experimentarmos a aflição, mas dando continuidade ao versículo, Jesus diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o grande problema que nós temos é de que não conseguimos viver na plenitude o ser
cristão. Porque no ser crente nós vivemos, até o diabo vive. Crente todo mundo é. Crente todo mundo se faz. Crente toda uma sociedade faz e aponta e delineia. Crente é muito fácil ser, mas cristão é muito difícil. Ser cristão é muito difícil porque é o ápice da responsabilidade de um ser que é humano, que tem que romper a humanidade e buscar viver plena e profundamente a santidade. E quando este ser humano, que tem a responsabilidade de romper com a humanidade, buscar viver plena e profundamente com a santidade, ele está querendo, a palavra de Deus, o próprio Deus nos mostra que eu estou rompendo comigo mesmo. E aí Jesus, ele nos dá uma palavra, e ele nos mostra o caminho. Se nós quisermos segui-lo, nós temos que rejeitar a nós mesmos, deixar de lado a nossa vontade, o nosso querer, para que assim possamos de forma plena estar caminhando com Cristo. E uma das formas que nós temos de deixar o nosso eu é passar pelo sofrimento, é viver o sofrimento. E infelizmente, irmãos, existem muitos cristãos que não querem passar pelo sofrimento. Muitos cristãos que só querem olhar para o pódio, só querem se ver no lugar mais alto do pódio, mas não querem passar pela aflição do caminho para alcançar o pódio. Muitos cristãos, eles só vislumbram o pódio, mas não vislumbram a passada pela linha de chegada. Muitas pessoas querem simplesmente colocar o louro na cabeça, levantar a taça, beijar a taça e sair glorificando. Irmãos, infelizmente nós também, em alguns momentos de nossas vidas, quem é que não gostaria de que aquela matéria da faculdade dura, pesada, aquele professor que é ranzinza e Caxias, que ele não passasse num piscar de olhos? Eu passei isso no seminário. Vou confessar aos irmãos, tinha um pastor de liturgia que dizia que o homem era pesado, e eu estava faltando um semestre para chegar, eu falei, ele vai me pegar. Eu já estava me vendo, e aquele homem descendo o cajado na minha turma. E eu não sei porquê, mas alguém se alegrou. Antes de acabar o semestre, Deus levou ele, né? Aí, por um lado, a gente ficou alegre, mas por outro, a gente ficou triste. Como servos de Deus, nos alegramos porque ele levou para o Senhor. E como seminarista, muito mais, né? Porque o Senhor levou tanto o servo como aquele professor duro, né? E nós passamos pela aflição, mas houve o refrigério, né? Pela misericórdia do Senhor, passamos pela matéria, sem ter que passar pelo professor duro e Caxias, né? Mas estamos aí, né? Irmãos, o fato é que temos passado pelas adversidades, temos sofrido as adversidades, e a palavra do Senhor nos mostra que isso não é algo particular nosso. Se nós olharmos para os personagens bíblicos e acrescentando no meio desses personagens o próprio Jesus, nós vamos perceber que a vida deles, na maioria dos dias, foram de sofrimento. E aí olhamos para o final, nós temos esse defeito, né? Olhamos para o deputado, mas olhamos o deputado feito na tribuna, já ganhando aquele dinheiro, pensamos, 27 mil poderia estar no meu bolso, na minha conta bancária, eu não iria ficar nem um pouquinho chateado com isso. Olhamos para o pastor, mas só conseguimos enxergar o pastor no domingo, quando está pregando. Aí a gente fica, poxa, mas eu poderia ser pastor, porque pastor é só pregar, né? Chega lá, fala, prega, ora, poxa, pastor, ora bonito, poxa, a igreja como é que está, o pastor, né? Fala que vai fazer, vai acontecer, e as coisas estão acontecendo, pô, quero ser pastor. Mas se parar para pensar, 5 minutinhos com o pastor no gabinete, fala, irmão, você gostaria de ficar 5 anos da sua vida estudando, deixar a sua família de lado, virar noites e noites e noites, sofrer com aqueles pastores que são duros e pesados e Caxias, que te tiram o sono? Será que você gostaria de estar dormindo aquele sono gostoso numa noite de frio, debaixo do edredom, lá naquele sonho gostoso, e o telefone tocar e você ter que sair debaixo do edredom, colocar uma roupa, lavar o rosto e ter que
agir em prol de uma vida ou da vida de um casal, ter que abdicar da sua vida, da sua família, do seu sono, do seu lazer, para buscar satisfazer a manutenção de uma família, de um casal. E aí ele já vai começar, opa, então ser pastor é isso? No final, com certeza no final da história, se não for um chamado pelo Senhor, ele vai dizer assim, pastor, ser pastor é isso? Aí você vai falar, sim, então isso eu não quero para a minha vida não. Geralmente nós queremos isso. Como seres humanos, nós queremos o melhor. Nós queremos os melhores salários. Nós queremos os melhores locais. Nós queremos as melhores roupas, os melhores calçados. Nós queremos o melhor de tudo. Como seres humanos, sim. Porque a nossa fisiologia nos leva a isso, nos induz a isso. Somos induzidos e conduzidos a isso. Poxa, será que alguma pessoa ela vai passar um tempo da sua vida estudando igual um louco para não ser nada? Para pegar o diploma e colocar no canto, para ficar olhando, sou formado. Olhar o canudo, falar, sou formado, mais nada. Ou nós estudamos já vislumbrando alguma coisa lá no futuro? Será que eu caso, eu tiro a minha esposa da casa dos seus pais, do conforto da casa dos seus pais, para simplesmente casar? E depois nada, simplesmente olho para ela, sou casada, minha esposa, e daí? Nós temos que passar sim pelo momento da adversidade, porque é o momento da adversidade, é o sofrimento, é a angústia, é a incerteza do futuro que nos faz nos gloriar, nos faz nos alegrar, quando nós olhamos para o canudo, quando nós olhamos para a nossa esposa e dizemos, ralei, sofri, mas consegui. Pode reparar, nós nos alegramos, nós festejamos, e quanto mais sofrimentos nós passamos, mais é a alegria, mais é o prazer, maior é a satisfação. Tenho certeza, já passei por isso, pastor André, ele olha para as paredes, ele olha aqui, ele sempre está dando uma satisfação. Hoje de manhã foi o calor, né? Vai ter um ar-condicionado de 22 mil, está pensando na possibilidade. Veja bem, irmãos, está muito quente? Foi a palavra, a pergunta. Está muito quente? Está, né? Então, irmãos, olha, estamos pensando em colocar um ar-condicionado aqui de 22 para dar uma melhorada. Veja bem, se ele simplesmente pensasse e aparecesse ali, não um de 22, mas um de 60 mil, será que a história seria a mesma? Será que ele, como pastor, quando as pessoas entrassem aqui, ele falou, Senhor, por favor, está um calor tremendo lá fora, mas quando a pessoa entrar aqui, que ela sinta frio. Será que se isso acontecesse, seria a mesma coisa? Obviamente que não. Obviamente que não. Será que alguma pessoa passando por um momento de adversidade, uma pessoa que está sofrendo, está sem comer, será que se ela pensar assim, Senhor, vou entrar na igreja, depois que eu entrar, vai ter um pratão de comida lá, vai ter roupa nova, eu vou tomar um banho, e tudo vai acontecer, e olha, eles não vão me pedir para voltar para a igreja, eu vou entrar, vou comer, vou trocar de roupa, vou me saciar, vou ficar legal, vou voltar para a rua, quando eu sentir fome eu vou lá de novo, e eles não vão me pedir para ficar na igreja? Já pensou se fosse assim? Não teria população de rua, eles estariam tudo vindo à igreja e voltando, vindo e voltando, mas para eles é um sacrifício, porque eles querem permanecer, alguns deles querem permanecer na rua, eles não querem responsabilidade, e às vezes eles não adentram a igreja, porque eles vão receber, mas em contrapartida, eles também vão ser convidados, isso não satisfaz. Já pensou se eu pensasse em ter as melhores coisas do mundo e acontecesse, será que eu estaria na igreja? Será que eu estaria aqui hoje? Obviamente que não. E às vezes nós não compreendemos por que nós estamos na casa do Senhor, por que nós estamos ouvindo aqui, porque nós viemos aqui para ouvir isso. Porque o Senhor tem nos preparado e quer nos preparar, isso é palavra profética. Isso é para o seu futuro, é para o nosso futuro, é para o futuro da igreja. É necessário que nós venhamos a passar pelo problema, é necessário que venhamos a experimentar as angústias da vida, porque a vitória que já é certa, já está preparada no tempo do Senhor, mas o Senhor não quer que nós venhamos a receber e tomar posse dessa vitória de qualquer jeito, para não nos valorizarmos e simplesmente falar, é a vitória que eu recebi do Senhor. Não,
O Senhor permite que venhamos passar por sofrimentos e por calamidades para nós começarmos a dar valor ao Senhor e às coisas do Senhor. Você já pensou se a mulher engravidasse, não tivesse enjoo, não inchasse, nada acontecesse e chegasse exatamente, fosse no médico, o médico, olha, no domingo às 19h40 você terá o filho. E ela só esperasse a hora, faltam 2 minutos. Quando desse, nasceria criança sem ela sentir dor nenhuma. Irmãos, vejam como a coisa é profunda. Se mulheres que sofrem, têm um sofrimento terrível para ter crianças, mesmo assim algumas jogam no lixo, algumas jogam na lagoa, outras jogam debaixo do carro, jogam no mato, jogam pelo muro. Imagine, irmãos, se não houvesse o sofrimento, como é que seria? Havendo sofrimento já acontece isso. Mães vendem seus filhos como se fosse mercadoria. Imagine se não tivesse o sofrimento. Imagine se não tivesse o sofrimento. Mas um detalhe interessante, e essa metáfora da mulher, da gestação, da concepção, nos mostra o seguinte: vamos passar pelo momento da calamidade, vamos passar pelo momento da angústia, vamos, mas quando o que o Senhor tem preparado para nós, quando chegar no exato momento que o Senhor tiver preparado, nós receberemos a semelhança de uma mãe colocando seu filho no mundo, receberemos a dádiva, receberemos o presente e nos alegraremos, nos regozijaremos, porque recebemos aquilo que é do Senhor, no devido tempo do Senhor e segundo a vontade do nosso Deus. E Deus tem algo tremendo para as nossas vidas no futuro. No ano de 2014, Deus tem algo grandioso para as nossas vidas. Deus tem algo grandioso para essa igreja, eu não tenho dúvidas disso. Mas Deus tem prova para nós passarmos. Deus tem prova para nos dar. Temos calamidade sim, temos sofrimento sim, temos momentos de angústia sim, temos noites sem dormir sim no ano de 2014. Porque é necessário que você passe pelo momento da calamidade, para você dar valor àquilo que Deus tem para te dar. Porque o que Deus tem para nos dar é algo de extremo valor, não é qualquer coisa. O presente que Deus tem para nos dar, Ele não vende no Saara, não é um presente de R$1,99, não é qualquer coisa, não é algo que se quebra com facilidade, não, é algo perpétuo, é algo profundo, é algo que irá produzir alegria profunda e permanente na sua vida. E um presente que o Senhor nos dá, que é a salvação, é algo certo. Nova Jerusalém é certo na nossa vida, a salvação é certa. O Senhor não tira de forma nenhuma, mas o sofrimento também é certo, a angústia também é certa. Sabe por quê? Para nós darmos valor à Nova Jerusalém, para nós darmos valor a uma nova vida, para nós darmos valor ao outro lado. Somos servos do Senhor, que milita na obra do Senhor no século 21, cheios de possibilidade para fazermos e agirmos de forma contrária. Somos uma igreja do século 21, em que a tecnologia nos induz a permanecermos nas 4 paredes, mas nós vamos sofrer o dano de sair das 4 paredes, experimentar sol, experimentar chuva, experimentar cara feia, experimentar rejeição, mas não para a nossa honra e não para a nossa glória, mas para a honra e para a glória do Senhor, para que o grande presente que Deus tem preparado para esta igreja venha acontecer. Para que isso venha acontecer, é necessário que a própria igreja sofra com as limitações, sofra com o desânimo, sofra com a injúria, mas que no final, tendo a certeza de que a vitória é certa. E é o próprio Deus que nos diz que a vitória é certa. Somos não vitoriosos. Se pensamos que somos vitoriosos, estamos absolutamente enganados. E a palavra do Senhor nos mostra isso, nos dizendo que somos mais do que vitoriosos no Senhor.
Então, irmãos, eu não sei a luta pela qual você está passando, eu não sei o que motiva o seu choro, eu não sei o que motiva você perder a sua insônia, eu não sei o que motiva a grande interrogação que está na sua cabeça com relação ao dia de amanhã, à sua família, a um ente querido, ao emprego ou alguma coisa do tipo. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que Deus está vendo a tua necessidade, está vendo a sua carência, está vendo o seu sofrimento e já tem o dia específico para te dar a vitória. É simplesmente o que nós temos que fazer, é permanecer na nossa luta, é permanecer na nossa batalha, é passar pela prova, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, não olhando para nós como coitados, mas olhando para nós como totalmente suficientes de passar pela prova, porque o Senhor é que nos dá a prova, o Senhor nos capacita a passarmos pela prova, e o Senhor já tem a vitória, o presente preparado para nós. Você já viu um maratonista? Maratona geralmente 42 quilômetros. Às vezes a gente não consegue andar daqui ali na esquina, na descida, né? Você fala, vamos ali no Quali Shopping. Pô, no Quali Shopping é Quality, né? O Quality, né? O Quality é logo ali, mas pô, vou ter que sair daqui, vou ter que descer até chegar. E detalhe, eu vou chegar na rua, vou ter que esperar os carros passarem. E ali é complicado, porque é carro para lá, carro para cá, carro pegando a contramão. É complicado, eu não vou não. O maratonista não, são 42 quilômetros. Subida, descida, sol, chuva, gente buzinando no ouvido, gente jogando água. A pessoa que tem que dar água erra a mão e ele só tem aquele, o outro vai estar mais à frente. 42 quilômetros... mas com uma intenção, passar pela linha de chegada. Você já imaginou o que são 42 quilômetros? Nem na cabeça aqui dá para a gente fazer um cálculo, é muita coisa. Mas a pessoa está lá na linha de saída, já espelhando a linha de chegada. Vai sofrer, vai ter bolha, vai ter calo, vai perder muitos sais minerais, vai emagrecer. Vai ter gente que vai passar, como o brasileiro na maratona que teve, que ele passou pela linha de chegada, ele sai torto, quase que bateu no pessoal que estava do lado, mas o que importa para ele é que ele, mesmo no sofrimento, mesmo saindo de lado, mesmo praticamente desidratado, o que importa, ele com poucas forças vai subir no lugar mais alto, erguer o troféu e dizer, essa vitória é muito boa, porque eu sofri muito para conseguir. Eu tenho visto aqui muitas pessoas, eu vi algumas pessoas, as pessoas pedindo oração, como o exemplo da menina, né? Que não foi só oração, foi ajuda da igreja também. Mas semana passada mas a semana retrasada, eu vi algumas pessoas que antes vieram à frente e relataram alguns aspectos da sua vida. E eu tive fazendo um cálculo ali de 95% a 98% era só tragédia, só calamidade. A pessoa fica aqui 10 minutos falando, dos 10 minutos, 8 minutos e meio é só sofrimento. Os outros é só pedir para pedir oração e dizer que tinha esperança. Mas o fato é interessante. Teve gente aqui que sofreu, estava sofrendo muito e veio contar a vitória. E olha só como é que a palavra de Deus se confirma na vida do crente. Eu falei que nós não somos vitoriosos, nós somos mais do que vitoriosos. Eu me lembro que, eu não sei o nome da irmã, eu sou péssimo com relação a guardar nome. Teve uma irmã que estava com problema do aparelho. O pessoal orou por um aparelho. O que ela falou? Eu consegui 2. É exatamente isso, ela veio agradecer. Outros irmãos eu já vi vindo aqui agradecer pelas orações que os irmãos fizeram, como agora, como a ação da igreja, oração e ação da igreja. Irmãos, da mesma forma, vai ser não pode ser não, vai ser com a sua vida. Eu não sei, já falei, eu não sei qual é o seu problema, mas vai acontecer, a coisa vai acontecer. E não sou eu que estou falando, eu só sou instrumento do Senhor.
Eu só sou um instrumento. Se eu for falar de mim mesmo aqui, não sai nada. Eu estou falando de o que o Senhor está colocando no meu lado para dizer para você. Eu digo isso com toda certeza, de que o que é teu está guardado. E eu digo o que é teu está guardado não como muitas pessoas dizem. Geralmente essa frase é quando alguém quer fazer o mal. Olha, o que é teu está guardado. Pode se preparar que o que é teu está guardado. Não, eu venho te dizer algo da parte do Senhor. Se tranquilize. Passe pelo momento de adversidade, porque o que é teu está guardado. Porque aquilo que o Senhor preparou para você está guardado, e no momento certo Ele vai te dar. E você vai pular de alegria. E você vai olhar para o teto, olhar para a parede, e você vai falar com a parede igual louco. Vai se alegrar com a parede. Porque de repente que você vai, guarda o que eu estou te falando, a hora que eu estou te falando, o dia que eu estou te falando. Você vai desejar que tenha pessoa do teu lado para você se festejar. E você não vai ver a pessoa festejando, você vai festejar com a parede. Você vai festejar com o espelho da tua casa. Acredite nisso. Sabe por quê? No momento de aflição, muitas pessoas que você também gostaria que estivessem ao seu redor, não estavam. E é com a parede que você fala. E é na parede que você lança as suas murmurações, os seus sofrimentos. É diante do espelho que você vê a sua lágrima correndo. E é para esses instrumentos, e é com esses instrumentos que você também vai se alegrar. No segundo momento terão os irmãos, para você festejar, para você passar, para você comungar a sua alegria, a sua vitória. Mas o que eu tenho para dizer a você hoje, é que o sofrimento é um mal necessário. O sofrimento é um mal necessário para te tornar um homem ou uma mulher melhor. O sofrimento é um mal necessário para te tornar um pai, uma mãe, um filho, uma filha melhor. O sofrimento é um mal necessário para te tornar um servo melhor. Creia nisso. Que o Senhor, Ele continue a falar ao teu coração algo que não foi falado aqui nesta noite. Mas creia que a angústia pela qual você está passando ou que você irá passar, creia que isso não é maldade do Senhor. Isso é prova do Senhor, é permissão do Senhor para o bem da tua vida. Creia que no momento em que a coisa estiver mais doída, creia que está mais doída porque a tua vitória está se aproximando. O momento do regozijo está se aproximando. Utilizando a metáfora, se a contração está aumentando, chore e sorria. Chore pela dor, mas sorria pela certeza da vitória. E alguém vai chegar perto de você e vai falar assim: ó, está chegando a hora. Está chegando a hora, vai acontecer. Está chegando a hora, vai acontecer. E você só consegue ver sofrimento. Você só consegue ver angústia. Você só consegue chorar. Mas uma hora vai acontecer. E a tua vitória vai nascer. E você vai esquecer todo o sofrimento em detrimento do prazer da vitória que nasceu. Da vitória que surgiu. E aí você só vai conseguir olhar para a vitória. O sofrimento vai servir só como exemplo, como degrau que você utilizou e que Deus colocou na tua vida para você alçar o lugar onde você está. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue falando ao teu coração. Afinal de contas, estamos próximos a experimentar um novo dia de um novo tempo, que ainda não começou, mas que há de começar em nossas vidas. Amém?